Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este curso que começa hoje, dia 11 de maio, às 19 horas, né? Sejam bem-vindos. Curso que vai falar, que vai tratar da educação inclusiva, né? Então, nós teremos aulas 100% online, gratuitas, tá? Onde nós iremos semanalmente conversar sobre esse tema tão importante, né? Que é a educação inclusiva. Então, hoje nós vamos começar. Eu sou a professora Angélica Minossi, sou pedagoga, orientadora educacional, sou psicopedagoga clínica. Hoje eu atuo apenas como psicopedagoga, né? Mas atuei em escolas, né? Da região aqui de Canoas, de Porto Alegre também, né? Então tenho alguma experiência na área. Então nós vamos conversar hoje sobre a inclusão no Brasil, marcos legais, né? Antes de começar o nosso assunto, eu quero deixar já o meu abraço, meu carinho, né, e agradecimento a toda a equipe da Psicom Educacional, que novamente nos dá essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando conhecimento, como todos vocês já sabem, né, quem nos acompanha por aqui, o quanto a gente gosta de fazer isso, né, de compartilhar, de conversar sobre educação e sobre temas que são relevantes, né, para a educação no nosso país. Gostaria também de, não tem como nesse momento a gente não não falar, né, sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Nós passamos por uma situação que estamos passando, né? Tivemos aqui a maior tragédia dos últimos tempos, né? Não tem precedente que aconteceu no nosso estado. Foi assim, como gaúcha, né? Nós temos aqui familiares, amigos, pessoas que tiveram as suas casas submersas, né? Todos os nossos amigos aqui da psicoeducacional também, a própria psicoeducacional, né? Ainda está alagada. Então, nosso carinho, né? Eu estou aqui na minha casa hoje, né? E por uma questão, a gente não sabe, né, quais são os planos de Deus, né? Nesse momento nós estamos aqui, eu, meu esposo não fomos afetados, a nossa residência, mas todos os meus familiares foram, né? Então nós estamos todos juntos nesse momento, passando por uma situação realmente muito delicada, né? Então nós agradecemos a solidariedade de todas as pessoas que têm nos ajudado, né? Ajudado o nosso estado, as pessoas aqui, porque realmente o nosso povo precisa, como nunca, né? Desse auxílio que está chegando de todos os cantos do Brasil. Então, o nosso agradecimento, o nosso abraço, né? E vamos continuar aqui, na medida do possível, colaborando, contribuindo para que esse recomeço aconteça, né? Nós vamos recomeçar a nossa história aqui, né? Felizmente, nós podemos dizer que foram perdas materiais apenas, né? Estamos aqui, vivos, né? Podendo continuar o nosso trabalho. Então, nosso muito obrigado. Nosso coração, né, bate junto com todos os gaúchos e gaúchas das querências, né, de todas as querências. E que vocês continuem daí onde estão, né, se puderem, tiverem condições de ajudar, então nós aceitamos e agradecemos. Tá bem? Bora lá? Vamos compartilhar conhecimento, vamos aprender, vamos continuar contribuindo, porque a educação do nosso país merece, né? Precisa e merece. Então, meu povo de Deus, por favor, deixem aí nos comentários aquilo que a gente gosta de saber de vocês, né? O nomezinho de vocês, de onde vocês estão falando,
né? Coloquem as suas experiências, as suas contribuições, dúvidas, perguntas, que nós vamos adorar contribuir e responder a cada um de vocês, né? E depois a gente vai respondendo na medida do possível. Chamem também o suporte, por favor, chamem o suporte, né? O pessoal do suporte está aí, né, para adquirir certificados, materiais, isso aí vocês já sabem como fazer, né? Cliquem no link ali e chamem o pessoal que vai estar atendendo, respondendo a cada um de vocês, ok? Então, dito isso, vamos conversar um pouco sobre hoje, né? Nesse nosso momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre os marcos legais, né? Sobre o que a legislação brasileira, como a legislação brasileira está orientando, né, em relação à inclusão no Brasil, né? Quais são as orientações, quais são os marcos legais, né? E também vamos conversar um pouquinho sobre estratégias. Quais são algumas estratégias possíveis, né, que podem nos ajudar a ser uma escola mais inclusiva, certo? Então vamos lá. E vocês vão interagindo com a gente aí, porque a gente adora, vocês já sabem, né? Então vamos lá, a inclusão do Brasil, marcos legais. Então, antes da gente começar, é bem importante que a gente situe, né? Nós precisamos nos situar em relação à linha do tempo, né? Da inclusão. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente está chamando atenção para um grande guarda-chuva, né? A inclusão se trata de todas as pessoas, na verdade, né? Independente da sua raça, da sua cor, da sua orientação sexual, da sua religião, de ser ou não uma pessoa com deficiência, certo? Então a inclusão é um grande guarda-chuva, né? Essa é uma questão. A segunda questão é que a gente precisa situar dentro das questões que foram antecedendo a nossa legislação no mundo, né? Então, as discussões sobre a inclusão no mundo, né, elas são muito anteriores às nossas leis. Gente, vocês vão ver isso, tá? Então, a gente pode dizer, assim, que o grande marco da inclusão mundial é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela fala isso lá de 1948, né? Então, vocês vão ver, assim, que começou-se a falar, a se pensar sobre a inclusão no século passado, né? Nós estamos no século XXI, né? Então, lá no meio do século XX, no início do século XX, é que as pessoas começaram a se questionar e pensar possibilidades para além do que a gente sabe, né? Que da história, né? Que os pequenos grupos, as minorias, sempre com menos acesso, né? Não só à escola, mas tudo, né? A trabalho, a questões de direitos humanos, né? Como um todo. Então, em 1948, isso começou a ser pensado, tá? A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente em 2006, nós tivemos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Olhem só. Isso no ano de 2006, aí nós temos um bom tempo, né, gente? 70 anos, mais ou menos, de diferença, né? E aí no Brasil, vocês vão ver aqui pelos slides, né? Nós vamos conversando, que a gente tem algumas leis, mas aquela que é o marco principal é a Constituição Federal de 1988, né? Vejam só.
tá? 1988 foi quando o nosso país conseguiu, né, aprovar a nossa Constituição Federal. Antes disso, meu povo, nós não tínhamos, hein? Vocês imaginem, tá? Eu era criança, lembro disso, né? Da aprovação da Constituição de 88. Então, é um marco na legislação do nosso país. Não só em relação à inclusão, à educação, né? A educação não discriminatória, né? A gente tem vários termos e conceitos que foram antecedendo ao que hoje a gente fala sobre educação inclusiva. Então, a Constituição Federal de 1988 garante o direito à educação para todos, sem discriminação, e estabelece a igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Então, qual é o grande marco, né, da Constituição? Educação não discriminatória, a igualdade de condições para o acesso, mas, porém, não só o acesso, a permanência, né? Então, a partir dali é que as escolas, os municípios, né, estados e municípios começaram a adaptar as suas legislações, as suas orientações, né, fazerem algumas convenções nos seus municípios para adaptar aquilo que antes era uma norma para que fosse pensado em como, né, como a escola iria se abrir para todos. Não sei se vocês lembram, não sei se alguém daí de vocês é dessa época, né? Mas eu já era professora e já estava atuando no município de Canoas nessa época, quando aqui, ó, deixa eu passar para o próximo slide. Quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 do ano de 96, quando essa lei foi implementada, né, a nova LDB, ela trouxe algumas alterações importantes. Eu já atuava na época, né? Nós tivemos algumas mudanças bem significativas. E a primeira delas que eu lembro foi o aumento de dias letivos, né? Nós tínhamos somente 180 dias letivos para cumprir antes da LDB, da nova LDB, né? Então, nós tivemos um aumento de carga horária, nós tivemos um aumento de dias letivos, nós tivemos uma série de modificações em relação aos currículos, né? Nomenclaturas, e uma das questões que eu acredito, assim, que foi um marco bastante grande, foi que não só a questão do acesso, da permanência, mas da possibilidade de pessoas com deficiência serem matriculadas nas escolas, né? Até então nós não víamos. Por exemplo, o autismo, na época, a gente não ouvia falar. A gente sabia que existia, mas a gente nem sabia o que era, né? Eu lembro que nessa época, por exemplo, não era obrigatório, a matrícula não era obrigatória aos pais, antes da Constituição de 88, né? A partir dali passou a ser matrícula obrigatória, passou a ser responsabilidade dos pais e do Estado, ou seja, primeiro dos pais, depois do Estado, né? A partir dali, as faltas precisam ser comunicadas aos conselhos tutelares, né? E as famílias sendo responsabilizadas também por isso, né? E aí a gente observa que a escola começou a se abrir. E aí como é que a gente vai fazer, então, a partir daí, onde nós tínhamos crianças que se matriculavam, né? E permaneciam normalmente das famílias que valorizavam a educação, né? E que acreditavam que tinham que fazer suas matrículas, e aquelas crianças que os pais não queriam matricular, ou que realmente não tinham acesso, ou que moravam muito longe da escola, não tinha essa questão do zoneamento, né? Então, assim, não tinha essa obrigatoriedade,
nem da matrícula, muito menos da permanência e da continuidade dos estudos, né? Então, assim, a gente teve muitas modificações a partir daí, da nova LDB também, né? Então, qual é o que mais chama atenção, né, na nova LDB? Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e inclui princípios e normas para a inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas de ensino regular. Ou seja, a partir daqui, né, de 1996, as escolas se abrem para as pessoas com deficiência, para crianças com deficiência, né? Então, a gente passa a ver crianças na escola que com alguma deficiência física, deficiência visual, né? Deficiências múltiplas, que antes a gente não via. Era um público que ou estava na escola especial, né? Ou estava em uma sala com um professor de educação especial segregado dentro da escola regular, tá? Então, a inclusão, o conceito de inclusão, gente, é muito novo aqui no nosso país, né? No mundo, mas aqui no nosso país ainda mais. Terceiro marco legal é a lei número 13.146 do ano de 2015, ou seja, essa lei tem 9 anos, gente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei estabelece garantias e direitos às pessoas com deficiência em diversas áreas, incluindo o direito à educação inclusiva. Tá? Então, nós estávamos conversando sobre o conceito de inclusão, né? Inclusão é a escola para todos, certo? Não só a escola, quando a gente fala de escola inclusiva, né? Mas a inclusão é um conceito que vem, né? Como nós já falamos, já conversamos, de um outro grande conceito que é a educação ou o direito à não discriminação, né? Vem lá de 1946. Então, é muito mais amplo, né, do que a gente falar somente de escola, né? É o direito da pessoa ter direitos à vida, né? Como todos os outros direitos que todas as pessoas têm, né? Então, a Lei 13.146 de 2015 trata da pessoa com deficiência e estabelece garantias e direitos às pessoas com deficiência em diversas áreas, não só a educação, né? Mas inclui também o direito à educação inclusiva, né? Além dos direitos à vida, à moradia, à diversão, né? À saúde e a tudo mais que uma pessoa tem direitos, né? Que qualquer pessoa tem direito. O quarto marco legal é o Decreto 7.611 de 2011, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção aqui nada mais é do que a ratificação da Convenção, né, Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que aconteceu em 2006 e que foi proporcionada pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas. Então, aqui no Brasil, somente foi ratificado em 2011. Esse decreto ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e estabelece medidas para promover a inclusão educacional. Vejam vocês, né? Então, nós fomos tendo, vocês percebem, né? Desde 1988, alguns marcos importantes que um vem ratificando o outro, ou seja, precisamos olhar para a inclusão e precisamos avançar em relação à inclusão no país e precisamos avançar em relação à inclusão escolar, né? Quinto marco legal. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tá? Esse documento estabelece diretrizes para a educação inclusiva no Brasil,
promovendo a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares de ensino, tá? Então, nós temos não só legislação, né, como documentos orientadores de como deve ser feito isso, né? De que maneira nós, educadores, precisamos pensar, organizar e fazer, né? Então, assim, temos as diretrizes e aí nós precisamos realmente pensar em como isso está acontecendo na prática, né, gente? Que a gente está recebendo nas escolas de ensino regular todo esse público. Todas essas crianças estão chegando, né? Só que, infelizmente, o que acontece é que ainda nós temos profissionais que não conhecem, que não sabem, né? Isso não tem muita divulgação. Vamos lá, sexto marco legal. Não, gente. Então, agora nós vamos passar para as estratégias, né? Nós estamos conversando assim um pouco sobre essa linha do tempo, né? Nós vimos que desde do século passado, né? Mundialmente nós estamos avançando, mas ainda há muito o que fazer, né? Ainda temos muito que pensar, muito que evoluir nesse aspecto, né? Então agora a gente vai conversar um pouco sobre as estratégias para garantir a inclusão escolar. Como que nós podemos pensar enquanto profissionais para conseguir esse avanço, né? Algumas dicas, algumas possibilidades. Então vamos juntos aqui pensando. Existem algumas várias ferramentas, estratégias que as escolas podem implementar para promover a inclusão de todos os alunos e algumas delas incluem. Etapa 1, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de inclusão é a acessibilidade, né? E infelizmente nós sabemos que as nossas escolas ainda têm muito que evoluir, né? Não só as escolas, mas as cidades, né? As nossas cidades não são inclusivas, né? A gente percebe que uma pessoa, por exemplo, que precisa do uso de cadeira de rodas, por exemplo, né? Aqui na cidade que eu moro, cidade de Canoas, gente, assim, é perigoso, né? A gente vê assim que as calçadas não são adaptadas, né? Elas não estão dentro do padrão. Nós sabemos que existe um padrão, né, de adaptação das calçadas das regiões, dos bairros, regiões centrais, e nós percebemos que, bom, agora nós aqui vamos ter muito que reconstruir, né? Talvez seja uma questão que possa evoluir junto com a nossa cidade nesse momento, né? Nessa reconstrução. Uma acessibilidade física. É a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar. Uma pessoa com cadeirante, ela precisa ter segurança para andar com a sua cadeira de roda, né? Se ela tem autonomia para andar sozinha, se ela precisa andar com uma pessoa, mas precisa ter pelo menos segurança para andar, né? Nós não temos muitos veículos, transporte público, que tenha uma capacidade de transportar pessoas que tenham dificuldade de mobilidade, né? Nós sabemos que é bem deficitário isso, né? E nas escolas, gente, nas escolas a gente tem escolas que não têm acesso a rampas, as portas ainda não são dos tamanhos adequados, os banheiros muitas vezes a gente percebe que não tem uma adaptação para o uso, né, de pessoas que tenham mobilidade reduzida. Então nós temos que pensar sobre isso, né? É a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente fala de inclusão. Garantir que as instalações da escola sejam acessíveis para todos os alunos, incluindo rampas, corrimãos, banheiros adaptados, elevadores, entre outros.
isso precisa ser uma luta da comunidade escolar também, né? Não só das escolas, mas da comunidade, de todos aqueles que estão envolvidos naquela comunidade ali, naquele bairro, né? Naquela cidade. E nós ainda temos muito que avançar. Etapa 2, né? Adaptações curriculares. Modificar o currículo escolar para atender às necessidades individuais dos alunos, oferecendo recursos adicionais, materiais adaptados ou abordagens pedagógicas diferenciadas. E essa é uma questão, gente, que é talvez das mais importantes, né? Que a gente possa fazer dentro de uma escola quando a gente pensa em inclusão escolar, né? E aqui a gente não fala só das pessoas com deficiência, né? Que são aquelas que a gente estava conversando ali, né? Transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, né? Autismo, outras, tá? Nós precisamos sim fazer uma adaptação curricular sempre que nós tivermos uma criança, um aluno, uma aluna que não estiver acompanhando, né? Mesmo que essas pessoas, que essas crianças não sejam consideradas pessoas com deficiência. E aí eu vou dar um exemplo bem interessante, que é algo que, né, que hoje existe muita discussão a respeito disso. Por exemplo, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é considerado deficiência. Porém, é muito necessário que nós saibamos que essas pessoas, por terem um transtorno da atenção, terão uma dificuldade em relação à aprendizagem, em relação aos seus pares, né? Porque não consegue prestar atenção o suficiente, muitas vezes, né? Quando tem a hiperatividade associada, então fica um pouco mais difícil ainda, né? Então essa pessoa precisa de adaptações, não só de adaptações curriculares, mas de modificação em relação aos recursos, né? A essa compreensão de que essa pessoa vai precisar de um olhar diferenciado na hora em que ela precisar fazer uma avaliação, por exemplo, né? Muitas vezes essa pessoa vai ter que ter um tempo maior para conseguir fazer a sua avaliação, né? Às vezes vai precisar de uma prova adaptada e outras, né? Outras possibilidades de adaptações, né? Também a gente precisa chamar atenção, por exemplo, né? O que nós temos hoje, nós sabemos, né? Por exemplo, os transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, descalculia, desortografia, né? Essas pessoas, quando têm um diagnóstico, né? Às vezes facilita bastante para orientar a escola nas adaptações, mas às vezes a gente não tem esse diagnóstico fechado, porque demora muito tempo. Mas a criança vem apresentando dificuldades ao longo da sua história escolar, e às vezes, como psicopedagoga clínica, eu recebo às vezes crianças com essas dificuldades em consultório, e a gente aí quando pede, né, para a família, ali na anamnese, o histórico da criança, a gente percebe que muitas vezes não teve nenhuma adaptação ao longo da sua vida escolar, né? Aí a família percebe que a criança não teve um apoio pedagógico, não teve uma modificação, não teve uma adaptação ou encaminhamento, né? Que pudesse investigar as dificuldades e atender à necessidade educativa daquela criança específica, né? Então, não são só crianças com necessidades especiais, portadoras de deficiência, que precisam de adaptações curriculares, mas toda e qualquer criança, toda e qualquer pessoa que apresente uma dificuldade na aprendizagem tem o direito a uma adaptação curricular. Isso é inclusão, gente. E existe uma confusão bastante grande nesse sentido.
Etapa 3. Então, uma questão bem importante, né, da gente conversar, que é a tecnologia assistiva. A utilização de dispositivos e tecnologias, como softwares de leitura de tela, ampliadores de texto, audiobooks, entre outros, para auxiliar os alunos com dificuldades, né, na adaptação do currículo, né, e dificuldades e atividades escolares, tá? Então, assim, a tecnologia assistiva existe e pode nos ajudar muito em relação a essas crianças que se beneficiem, né, gente? Por exemplo, crianças disléxicas se beneficiam demais, por exemplo, dos softwares de leitura, né? Então, a gente precisa conhecer para poder indicar esse uso, para poder fazer, ser um apoio para o professor, né? Um apoio pedagógico eficiente, tá? Para o professor e para essa criança que acaba se beneficiando demais, né? Em relação à sua aprendizagem, possibilitando essa aprendizagem de uma maneira mais significativa, mais prazerosa, né? Que é o que a gente espera da escola nesse momento, né, gente? Nesse momento da nossa história. Etapa 4. Apoio pedagógico especializado. Né? Essa etapa aqui, gente, que a gente vai conversar, é assim, dentro da educação inclusiva, é o que a gente talvez mais precise, né? Que exista um apoio dentro da escola especializado. Quem são essas pessoas? Tá? Profissionais qualificados, como professores de apoio dentro da sala de aula, né? Atendimento educacional especializado em sala de recursos, psicólogos escolares, orientador educacional para suporte individualizado aos alunos com necessidades. Então, esse apoio pedagógico especializado, ele é parte fundamental da inclusão escolar, gente. Sem o apoio especializado, a gente não pode falar de inclusão escolar. Porque não acontece, né? Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente está falando assim, ó, que todos podem aprender, né? Só que não do mesmo jeito. Isso tem que ficar muito claro, né? Nem todas as crianças vão aprender sentadinhas, olhando o professor, numa explanação geral, né? E vocês que estão lá na sala de aula sabem disso muito melhor do que eu, né? Vocês estão vivendo isso agora, nesse momento da história, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Que não... As coisas estão muito diferentes, né? Não se ensina mais só desse jeito, né? A gente tem outras possibilidades de ensinar, outras possibilidades de aprender, e a gente sabe disso. Então, nem todas as crianças aprendem do mesmo jeito, e nem todas as crianças aprendem na mesma hora, nem todas as crianças aprendem com a mesma pessoa, tá? Isso é fato. Então, nós precisamos diversificar, precisamos trabalhar em equipe, precisamos de profissionais qualificados que realmente se dediquem a estudar e contribuir, né? Contribuir no sentido de tornar possível a aprendizagem daquela pessoa, né? Tentando, vamos usar essa palavra assim, né? Equalizar, né? Tentando tornar possível a sua aprendizagem dentro de contexto escolar. Às vezes com adaptações mínimas, gente. Mínimas, né? Quando o profissional se dedica a esse estudo, às vezes é uma dificuldade, um momento que aquela criança está passando, né? Que é um momento difícil, onde a criança precisa de um apoio emocional e aí por isso não está conseguindo aprender. Como é que um professor da sala de aula vai poder fazer esse suporte no momento em que ela está fazendo o seu trabalho, que é aquele trabalho de
transformar, né, mediar a aprendizagem daquele grupo escolar, né, daquele ano. Então, busca ajuda, pede ajuda, né, para sua equipe pedagógica, pede ajuda para os profissionais que estão disponíveis na escola, pede ajuda para o orientador educacional, para ele, junto à família, buscar um apoio, fazer uma escuta, né, do que pode estar acontecendo, né? Aquele aluno que está chegando na escola, por exemplo, que é uma criança que a escola não conhece porque não era seu aluno e está apresentando algumas dificuldades, traz essa família, vamos fazer uma escuta ativa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver qual era o histórico na outra escola, o que estava acontecendo, né? Às vezes é uma criança que já apresentava algumas dificuldades, não foi vista, não foi atendida na sua necessidade e vira uma bola de neve, né? Então, o apoio pedagógico especializado é fundamental quando a gente fala de inclusão, né? Trabalho em equipe e parcerias, era justamente sobre o que nós estávamos falando, né, gente? Promover uma cultura inclusiva na escola. Olha que legal isso, gente. O que seria uma cultura inclusiva na escola? Envolver toda a comunidade educativa, todos. Porque nós não podemos esquecer que uma escola inclusiva inclui a todos, não só as crianças, mas inclui também seus professores, inclui a sua comunidade, inclui os pais, os funcionários, né, as famílias, certo? Então, nós precisamos pensar em maneiras e manejos, estratégias de buscar e incluir a todos. Em momentos na escola, né? Onde, além de estabelecer parcerias com instituições especializadas, né? E não governamentais ou governamentais, mas onde exista uma cultura, né? Exista um calendário que pense na escola como um todo, né? Como um organismo, né? Um organismo vivo que às vezes se autorregula, se autogerencia, mas é importante que seja pensado, né? Que seja organizado, certo? O ensino colaborativo seria uma prática em que os professores regulares de educação especial planejam e ministram aulas juntos, compartilhando responsabilidades e expertise para atender às necessidades de todos os alunos. Isso é uma questão, gente, uma coisa bem importante, assim, eu acho, da gente trazer, né, e de nós conversarmos, porque o professor que atua em sala de recursos é um professor que tem uma especialização em atendimento educacional especializado, né? É um professor que normalmente tem uma formação em educação especial. Então, muitas vezes, a gente sabe, né, que as crianças, o público de AEE são as crianças com deficiência, tá? Então, assim, qual é o grande papel do professor de educação especial e de atendimento educacional especializado? É esse, né? É de fazer essa mediação entre a sala de aula e aquela pessoa, né? Como aquela pessoa pode estar em condições, né, de igualdade em relação aos seus colegas. Quais são as adaptações necessárias? E esse professor pode fazer, pode dar dicas, pode dar exemplos, pode ir fazer na sala de aula uma experiência, porque às vezes o professor que está na sala de aula não tem, gente, não estudou para isso, não teve possibilidades de aprendizagem, né? Não teve trocas. Então, isso faz, assim, às vezes promove uma transformação muito maior do que, por exemplo, um professor fazer uma formação longe da escola, né? Eu tive uma experiência bem interessante em relação a isso, algumas, né, que eu acho que foram fundamentais, assim, na minha história, né? Como orientadora educacional, eu fazia reuniões regulares com as professoras de sala de recursos, né?
Na época era incrível essa troca, porque nós aprendíamos muito, né? Então a gente fazia na orientação educacional primeiro, e depois a gente chamava os professores para fazer essa conversação, né? Fazer essa mediação. E isso era incrível, né? Promovia, assim, nos professores também que se sentiam ouvidos, sentiam aquele momento assim, olha, é importante, elas estão né? Eu estou tendo uma oportunidade de falar também sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, sobre o que eu vejo em relação a essa criança, né? Então, isso é uma coisa importante da gente fazer. E a outra, eu acho que eu acho fundamental, assim, né? Nós tínhamos estagiários de inclusão, a gente chamava assim na época, né? E essas professoras iniciantes, assim, início de carreira, ficavam junto com a gente na sala de aula, acompanhando as crianças que eram consideradas de inclusão, né? E, nossa, era incrível a troca que a gente fazia, sabe? Eu era professora referência na época, e assim, excelentes pessoas, né? Profissionais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e que agregaram demais na minha carreira, né? Eu hoje não tenho mais contato com elas, mas tenho certeza que eu acredito que foi recíproco. Me ajudaram muito na sala de aula com as crianças, né? E era incrível o que a gente conseguia fazer trocando no planejamento, sabe? Às vezes o que um profissional não vê, não enxerga, né? O outro vê e enxerga. E quando a gente troca ideias, amplia o leque de possibilidades. E é isso que a gente quer, né? Então, o ensino colaborativo é isso, gente. É promover a colaboração daqueles que estão alunos, né? As crianças que estão ali na ponta, que é aquela, na verdade, o motivo de tudo isso, né? É promover essa colaboração de todos os profissionais que são envolvidos nesse atendimento, para que no fim das contas a aprendizagem possa acontecer, né? No fim das contas essa criança possa evoluir na sua aprendizagem, evoluir no contexto da sua vida, né? Pensando na sua funcionalidade, pensando na qualidade da sua vida, como não só como escolar, mas como pessoa, né? Como ser humano. Então, outra coisa muito importante, né? E que às vezes a gente não vê muito, né, gente? São programas de sensibilização e conscientização. Então, realizar atividades e campanhas para sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da inclusão, respeito à diversidade, combate ao preconceito e à discriminação, né? Então, a gente não pode aceitar, né, gente? Nós estamos vivendo um tempo onde a gente... Eu acredito que isso é muito claro, né? Isso é muito claro para todos. Não dá para aceitar discriminação. Não dá para aceitar preconceito. Não dá para aceitar bullying, né? Não dá para aceitar, gente. Nós precisamos tornar isso muito claro na comunidade, né? Envolver a comunidade escolar em atividades, campanhas, sensibilização, né? Apresentações, com um calendário cultural que inclua esses programas de sensibilização, vocês entendem? E conscientização, né? É importante falar sobre isso. Nós não podemos achar que não existe, que o preconceito não existe mais, né? E aí, quando a gente fala de preconceito, a gente fala de preconceito, assim, em relação a tudo, né? Que a gente vê ainda muito, né, gente? O racismo, ele existe. O preconceito com... Vamos ser bem francos, né? O autismo. Eu acredito que dentro da escola regular, talvez um dos maiores desafios seja a educação da criança autista, né? E a gente ainda, essas crianças sofrem muito preconceito, não só por parte da sociedade como um todo, mas assim, ainda tem escola negando matrícula para criança autista, para familiares, né? Isso acontece sim, né? Isso ainda acontece.
Então a gente ainda tem muito que avançar, a gente tem muito para fazer, né? E nós somos um povo, eu tenho certeza que nós, da educação, a maioria nós somos pessoas que, vocês que estão aqui, né, são esse povo que quer evoluir, que quer avançar, né, que quer trabalhar em prol da evolução da humanidade, né, não só da educação, mas a evolução do ser humano como um todo. Que nós possamos avançar não só nisso, né, mas que possamos nos tornar pessoas melhores, menos, menos preconceituosas, né, mais inclusivas. E como professores, como escola, que nós sejamos cada vez mais inclusivos. Gente, olha só, eu deixo aqui, ó, o meu Instagram, tá? angelicaminocci.pp. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela atenção, que vocês estiveram hoje aqui comigo, né? Estivemos essa noite aqui juntos. É nosso primeiro encontro, né? Falando sobre inclusão, nesse curso que vai ser fantástico. Nós vamos falar sobre outros temas na sequência, né? E eu quero pedir de novo que vocês façam o seguinte, ó. Deixem aqui embaixo o nomezinho de vocês, tá? A cidade de onde vocês estão falando, o que vocês acharam da aula, coloquem a opinião de vocês, façam alguma pergunta que vocês tenham para fazer, né? Que nós possamos nos encontrar nas próximas aulas, certo? Que possamos nos aprender juntos, né? Eu quero saber aí como é que tá, como é que em relação à escola de vocês, como é que vocês sentem a inclusão? Se vocês concordam, se discordam, tá? Deixem aqui nos comentários, depois eu vou olhar, tenho certeza, vou lá, tenham certeza, vou lá e vou colocar o joinha, tá? Vou anotar para a gente vir conversar depois aqui nas próximas aulas, né? Porque, gente, nós temos assim um Brasil que precisa avançar demais nesse aspecto, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, tá bom? Daqui, né, do Rio Grande do Sul, hoje com a internet assim, vamos dizer, meia boca, né? Meia boca total. Mas a gente tá aqui, nós estamos firmes, tá? Nós vamos seguir em frente, vamos nos reerguer e vai dar tudo certo, tá bom? Então, meu beijo. Quem quiser me seguir aí, fica à vontade, tá? Vai lá, clica lá em seguir. Assim que eu posso, né? Eu tô ali compartilhando algum conhecimento, alguma coisa, tá? Então, vão lá, dá uma olhadinha lá e me sigam, tá bom? Ao pessoal da Psicom aí, deixo meu beijo. E vocês também se fortaleçam, né? Vamos nos fortalecer todos, vamos seguir em frente, vamos reconstruir e vai dar tudo certo, né, meu povo? Porque vocês são guerreiros, né? E quem tem Deus tem tudo, né, minha gente? Estamos aí, estamos firmes e vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo.